vida pra me salvar. Nenhum outro Deus morreria em meu lugar. Com sua graça e seu amor, livrou-me dos braços do pecado. Fez de mim herdeiro das bênçãos de Deus. Boa noite, querida igreja, boa noite você que nos assiste. Vamos começar, né, Pastor Tiago? Bora! Mais uma célula. Amém. Amém? Estou aqui junto mais uma vez com o Pastor Tiago. Tem sido uma bênção, né, dividir esse espaço aqui com ele. E vamos para mais uma célula, onde nós cremos que o Senhor vai falar conosco por meio da sua palavra. Mas antes de abrirmos a palavra do Senhor, nós queremos cantar a palavra do Senhor, né? Amém. Nós queremos cantar, louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Então eu peço que você aí na sua casa, onde você está nos assistindo, independente do lugar, que você, se possível, feche os seus olhos nesse momento, eleve o seu coração, o seu pensamento ao Senhor. Vamos orar? Convido você a orar nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, pelo Teu cuidado com as nossas vidas, muito obrigado pelo Teu sustento, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença na nossa casa, muito obrigado por mais um privilégio, Senhor, que o Senhor está nos dando de reunirmos de alguma forma, Deus, para glorificar o Teu santo nome, para aprender mais da Tua palavra. Deus esteja falando com a gente nessa noite, nessa célula, Senhor, que não venha ser apenas mais um momento de ouvirmos da Tua palavra, de cantarmos louvores, mas de não sermos transformados, mas que mais do que informação nessa noite, o Senhor venha trazer transformação nas nossas vidas. Nós assim oramos na dependência do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, amém e amém. Vamos louvar, vamos adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, com a música intitulada Comigo Estás, Comigo Estás. Vamos adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Sei que um dia saberei tudo o que tens pra mim, face a face te verei, rodeado de poder, todo meu temor se vai, com a luz do Teu amor, onde posso encontrar Tua eterna paz, Senhor, onde flui adoração e as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a Ti, Senhor, sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás, sem noite, sem aflição, sem aflição, sem comigo estás, comigo estás, comigo estás. Nessa vida passarei por tristeza e dor, esperando ver chegar aquele grande dia, o grande dia do Senhor. Vamos cantar. Nessa vida passarei por tristezas e dor, esperando ver chegar o grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, teu nome exaltar.
sem morte, comigo estás, comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Declare: o meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Independente das circunstâncias que estamos vivendo, nós temos uma esperança, a esperança que o Senhor está conosco a todo momento. Por isso nós podemos exaltar o teu santo nome. Então declare: o meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Declare: o meu coração, o meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Declare: sem pranto, angústia e dor, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Amém, amém. Como é bom termos essa certeza. Amém. A certeza de um Deus que está conosco em meio à angústia, em meio à dor, em meio à aflição, mas aquela esperança também de que a vida não se limita às coisas dessa terra. Amém. Um dia nós vamos desfrutar dessa presença do Senhor na glória. Isso é maravilhoso. Isso deve encher o nosso coração de esperança. Isso deve também, pastor Tiago, nos fazer a viver uma vida consagrada ao Senhor. Amém. A consagrar a nossa vida, a consagrar o nosso lar, a consagrar os nossos filhos, a consagrar a nossa família ao Senhor. Por isso nós vamos cantar agora juntos: eu e minha casa serviremos a Deus. Quero consagrar o meu lar a ti, o nosso futuro para te servir. Então vamos declarar isso agora de todo o nosso coração. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a
com alegria, com alegria. Será abençoada, declare. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença. Como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria, com alegria. Eu e minha casa, declare, serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti, o meu lar a Ti. Amém. Pastor Tiago, você pode orar para nós? Vamos orar? Bondoso Deus, eterno, amado e soberano Pai. Senhor, nós, nesse momento, ó Deus, queremos consagrar a nossa mente, nosso coração ao Senhor, ó Pai, pois o Senhor deseja falar aos nossos corações, ó Deus. O ato de consagrar, Senhor, é o ato de, na Sua presença, ó Pai, entregar tudo. Amém. Se derramar diante do Seu altar, ó Pai, sem nenhum tipo de reserva. Deus, nesse momento nós não podemos selecionar aquilo que nós queremos aprender. Nós precisamos nos submeter, ó Deus, à Sua vontade e à verdade da Sua palavra, para que ela, ó Pai, faça toda a transformação que nós precisamos, em Amém. todas as áreas da nossa vida e das nossas famílias também, Senhor. Amém. Então ajuda, Pai, agora, pelo Teu Espírito, ó Pai, a que nós possamos, nesse momento, sermos, ó Deus, edificados pela verdade do Teu Evangelho, que será mais uma vez exposta nesse lugar. Abençoa cada família, abençoa cada pessoa que está assistindo, ó Pai, seja da nossa igreja local, ou seja de outro lugar, ó Pai, que o Senhor venha inundar as nossas casas da Sua graça e da Sua verdade nesse Amém. dia. Em nome de Jesus oramos e agradecemos, consagramos todo este tempo a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então pegue aí o seu estudo, já pegue aí a sua caneta também para preenchermos, né? O estudo dessa noite. E o tema dessa noite, onde nós vamos trabalhar sobre evidências de um lar consagrado. Como vocês sabem, como nós temos anunciado, nós estamos no mês de maio, mês da família, onde nós temos de uma forma online, que é o que nós podemos fazer agora, nós temos abastecido a igreja, né, com séries de mensagens, as células também trazendo ensinos, as devocionais diárias, né? Então, não é diferente, não vai ser diferente hoje, como eu falei na nossa célula, nós vamos falar também sobre esse tema, evidências de um lar consagrado. Como está escrito na sua lição, eu creio que não exista um cristão que não queira consagrar o seu lar ao Senhor, um cristão genuíno, que não tenha esse desejo de consagrar o lar ao Senhor. A questão não é termos o desejo de consagrarmos o lar ao Senhor, porque eu sei que isso nós queremos. A questão é como nós podemos conseguir isso, né? É verdade, pastor. Não é? Até mesmo eu fico pensando, cabe muito no que diz em Romanos, né? De que eu quero fazer certas coisas, mas o mal que está dentro de mim não me deixa fazer aquilo que eu quero.
E aquilo que eu não quero, é assim, eu faço. É isso que eu faço. Entende? Então, querer ter um lar consagrado, todos queremos, mas não é fácil, né, pastor Tiago? Com certeza. A palavra consagrado, a própria palavra, esse próprio conceito, ele tem um problema no contexto evangélico, que é uma ideia muitas vezes relacionada ao sentido veterotestamentário ou do Velho Testamento, que é a ideia de consagrar coisas. Então, muitas vezes a gente acha que consagrar o nosso lar, pastor Fernando, é colocar a Bíblia no Salmo 91 aberto no meio da nossa casa. É ter camisetas da igreja, é assistir programas de televisão, entre aspas, evangélicos, não assistir canal A, B ou C. Quando na verdade a consagração vai falar hoje, pelo que eu estou observando aqui, sobre muito mais do que coisas, e vai trazer o sentido real da palavra consagrar no Antigo Testamento, que é separar para uma finalidade específica. Então no Antigo Testamento havia essa linguagem para os instrumentos sagrados do templo, mas a ideia não era que aquilo se tornasse santo, mas que aquilo apontasse para a separação que eu e você precisamos viver. Então esse termo consagrar precisa ser entendido à luz do que nós vamos estudar hoje. Separação individual. E aí a partir disso também santificação, purificação. Acredito que nós devamos falar um pouquinho sobre isso aí. Mas eu tenho certeza que todo coração verdadeiramente cristão queima profundamente numa consagração da sua casa, que não é uma oração pelas paredes, que é realmente uma vida separada. Teve um dia, pastor, que alguém chegou em mim e falou assim: pastor Fernando, eu comprei um carro. Você consagra esse carro, né? Eu fiquei pensando assim, e eu perguntei para essa pessoa, falei, mas eu queria entender o que é para você, né? É um consagrar do tipo, olha, se o pastor orar, consagrar o carro, tu está protegido de acidentes. O que você quer dizer com esse pedido, né? E na realidade ele foi muito honesto no pedido dele, que talvez ele só não tenha entendido naquele momento o conceito mesmo de consagração diferente de dedicação. Né? Então talvez ele usou um termo diferente. Eu falei assim, olha, talvez nós podemos mudar essa palavra em falar assim, olha pastor, eu comprei um carro agora e eu quero dedicar esse carro ao Senhor. Eu quero falar assim, não Senhor, esse carro não é meu, esse carro é do Senhor. Então usa esse carro, Senhor, para a sua glória, usa esse carro para abençoar vidas de pessoas, usa esse carro para me abençoar. Então talvez essa falta de entendimento do consagrar, e essa falta de entendimento, pastor Tiago, está levando muitas pessoas, como você falou, a consagrar coisas, achando que aquilo é a consagração do lar. Então, por exemplo, chamar um líder para orar em casa. Não que isso não seja válido, mas isso não faz com que o lar fique consagrado. É como você disse, em relação ao exemplo que você deu do carro, se não passar a ideia da dedicação pelo fato de que aquele carro é um ser inanimado, que Deus não se relaciona com aquele carro, que quem se relaciona com aquele carro é a pessoa que é proprietária dela e que na verdade entende, sendo administrador daquele bem de Deus, aquele bem não pertence a ela, ela vai fazer um bom uso, uma boa mordomia, administração e dedicação, como você colocou, daquele instrumento. Ele precisa ser o consagrado dentro do carro. Isso, é esse ponto que você está querendo colocar aqui, eu tenho certeza, porque de fato é bom a gente esclarecer isso, para a gente chegar ao ponto de que o que nós estamos vivenciando nesse mês da família, que as famílias realmente entendam que os problemas em casa não são superados enquanto nós não formos o centro da consagração daquilo que Deus quer, como instrumento e obra de graça. Né? Então, a gente não pode terceirizar aquilo que Deus quer fazer no nosso coração, na nossa vida. Em nós, né? Então, não tem como eu melhorar o meu lar, não tem como o meu lar ser um lar harmonioso se eu não for um marido segundo o coração de Deus. Não adianta. Consagração. Eu acho que é um tema muito legal. Então, quais são as evidências de um lar consagrado? Como nós falamos, as evidências não são uma Bíblia aberta no Salmo 23 ou 91,
as evidências não são por em algum momento da nossa vida nós termos pedido para um líder ir lá na nossa casa ungir e consagrar. Não também, um lar consagrado não quer dizer um lar daqueles que têm todos os seus membros frequentando a igreja. Isso, esse ponto é importante, porque parece consagrado, mas não é muitas vezes. Aquele lar é um lar de Deus. Por quê? Porque todo mundo vai para a igreja? Não necessariamente. Não necessariamente. Então a ideia é trazer, e aqui nós só temos, você pode olhar na sua lição, 3 evidências. É claro que talvez, se o Senhor nos der a oportunidade, nós podemos até trabalhar esse tema novamente, trazendo outras evidências de um lar consagrado, mas hoje nós queremos trabalhar no que a palavra de Deus diz, não o que nós achamos, do que realmente são evidências verdadeiras de um lar consagrado a Deus, à luz da Bíblia. Então, aí já iniciando, você pode pegar a sua caneta e anotar. Em primeiro lugar, nós podemos perceber, alguns versos que nós vamos citar nessa noite, que um lar consagrado adora o Deus verdadeiro. Adora o Deus verdadeiro. Pastor Tiago, eu ia só colocar adora a Deus. Mas como nós estamos numa série de mensagens sobre quebrando os altares, nós podemos até observar, lembrando da mensagem de domingo, que nós levantamos outros deuses dentro da nossa casa. Por isso que a ênfase aqui é, um lar consagrado é aquele que adora o Deus, o Yahvé, o Deus verdadeiro, o Deus criador, né? O Deus da palavra dele. Não uma imagem pintada por uma pessoa. No nosso parasitismo de não ler a Bíblia, não estudar a palavra de Deus e buscar montar uma imagem de Deus por um quebra-cabeça daquilo que o pastor Fernando acha, o Tiago, o pastor do YouTube A, B ou C. E nesse momento de quarentena nós estamos muito sujeitos a muitos vídeos e tudo mais. E o grande problema disso, pastor Fernando, é o que você posicionou aí. Nós podemos querer montar um quebra-cabeça de um Deus que tantas vezes não é o Deus, verdadeiro, o Deus da palavra. O Deus da palavra. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender que um lar consagrado é aquele que adora o Deus verdadeiro. E adorar a Deus, meus queridos, deve ser o principal objetivo de um lar que quer realmente ser consagrado a esse Deus. Nós sabemos e nós falamos isso, que adorar a Deus não se resume a vir à igreja, a cantarmos algumas músicas, a participarmos de ministérios, a trabalharmos para Deus incansavelmente na igreja. Isso talvez é um resultado de uma vida de adoração a Deus contínua, diária, onde eu estou explodindo de tanta adoração a Deus, que eu quero agradar com a minha vida, que eu não posso deixar de servi-lo nessas tarefas na igreja e outras coisas, né? Mas adorar a Deus. E eu lembro, pastor Tiago, daquele ensino que traz em cima da criação, façamos o homem à imagem e à semelhança, com aquele objetivo, com propósitos, né? De espelhar e espalhar a glória de Deus. Foi para isso que o Senhor nos criou. O Senhor nos criou com um propósito de adorá-lo, né, pastor? Com certeza, mas nós não conseguiremos espalhar a glória de Deus, inclusive a partir da nossa família, se em primeiro lugar nós não adorarmos o Deus verdadeiro, que é igual a espelhar. Né? Então o espelhar, ele sempre antecede o espalhar. Porque se não anteceder o espalhar, tudo que a gente fizer para espalhar vai ser basicamente obras mortas de um evangelho que é baseado em comportamento e que não transformou realmente a vida daquela família. E nós vamos espelhar a nós mesmos. A nós mesmos, isso. O que a gente acha ser este Deus que não é o Deus da Escritura. Um verso muito conhecido que a gente traz como apoio, como base, né, como um princípio. É claro, não desconsiderando o próprio contexto. Hoje nós não vamos trabalhar num texto específico, né, mas sempre respeitando todo o contexto. Eu quero trazer alguns princípios, né, pastor?
E o princípio eu acho muito interessante, de que fazer as coisas para a glória de Deus, para adorar a Deus, está descrito lá em 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que eu acho interessante, e de Deus mesmo nesse verso, é que aqui ilustra as coisas mais simples, as coisas mais comuns da nossa vida. Um alimento, um alimento simples, nós estamos falando aqui de um banquete, e um simples beber de uma água. Coisas legítimas, coisas das quais nenhum de nós podemos abrir mão. Sim. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que é possível, até nessas atitudes legítimas, adorar a um falso Deus. Sim. Colocar outra finalidade que não seja a adoração essencial e a satisfação de Deus antes da nossa satisfação. Por isso que alguns versículos depois ele vai dizer: então sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Se vocês querem adorar a Deus nas áreas mais simples da vida, e vocês não conseguem enxergar, sejam meus imitadores. E Paulo pode dizer isso por quê? Porque ele é apóstolo de Jesus Cristo, autorizado pelo próprio Senhor a escrever Escritura Sagrada. Então ele tem essa capacidade de dizer: sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo, porque eu não estou fazendo algo para espelhar a mim mesmo. Aquilo que você disse, eu espelho alguém que é perfeito, que é um modelo e que mostra que a realidade última de todas as coisas é a glória do nosso Pai. Então Deus nos deu uma coisa que chama cérebro, né, para a gente pensar como eu posso adorar a Deus e não deixar de que toda a glória seja dada para Ele, inclusive nos menores atos da minha vida, nos mais simples, no meu comer, no meu beber. Eu posso estudar, eu posso trabalhar, eu posso assistir um filme, posso assistir uma série, eu posso estar ali preparando uma refeição, eu posso vir na igreja, eu posso estar lavando uma louça e não adorando a Deus. E isso é assustador. Isso é assustador, porque a gente pode fazer tudo isso sem adorar a Deus. Isso nós podemos fazer. Inclusive, aquela frase, né, que um dia nós ouvimos aqui na igreja, nós podemos inclusive servir a Deus na igreja com os ministérios sem adorar a Deus. Isso nós precisamos entender, que a adoração ela é um reflexo da transformação, da consagração do nosso coração, para que aquelas atitudes e reações tenham um sentido de adoração, não apenas exterior, mas partindo do coração transformado, né, e consagrado ao Senhor. Adorar a Deus, adorar ao Deus verdadeiro também implica em servi-lo, ou seja, nós estarmos com o nosso coração rendidos à vontade de Deus. Por isso que nós até recorremos a um texto que foi pregado domingo, que é Josué 24:15. Se, porém, não agrada a vocês a servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Não é amanhã, querido. Não é uma escolha que você deve postergar. Não é uma escolha que você tem que levar para frente. Quando a pandemia acabar, pastor Tiago, aí eu sirvo ao Senhor. Né? Não, escolham hoje. Hoje é o dia a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o que a música que nós cantamos também. E quando, pastor Tiago, nós vamos esclarecer muito o que significa servir ao Senhor. Porque muita gente acha que servir ao Senhor é fazer algum trabalho na igreja. Reduz, melhor dizendo, a isso. Talvez até, você está servindo ao Senhor? Estou. Não, ou não estou, porque não tenho nenhum ministério. O servir ao Senhor, e o que Josué está falando ali para o povo, vai muito além de fazer algum tipo de trabalho na igreja. Tanto que ele está falando da própria família dele. Ele está querendo dizer que, olha, eu e minha casa estamos sendo
consagrados ao Senhor, nos consagramos ao Senhor. Tudo que somos, tudo que temos é do Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. A nossa motivação agora é o Senhor. O nosso objeto de adoração é o Senhor. A nossa devoção é para o Senhor. Quem vai ditar as regras da nossa família agora é o Senhor. É interessante, pastor Fernando, que essa semana eu conversando com uma aluna da teologia, e ela justamente expôs esse problema conceitual que ela vê no contexto da igreja dela. E eu falei assim, minha querida, isso não é um problema só da sua igreja, isso é um problema das nossas igrejas locais. Porque ela disse o seguinte, quando nesse tempo de pandemia a gente convoca as pessoas para vamos ajuntar alimentos e alimentar as pessoas, aí você vê uma mobilização da igreja de pessoas servindo ao Senhor. Aí ela falou o seguinte, vamos nos mobilizar para orar. Aí o grilinho, né? E quase ninguém se mobiliza, porque as pessoas entendem que servir é fazer algo que parece que você vai suar para fazer. E muitas vezes servir é se assentar aos pés do Senhor, se consagrar, como nós estamos dizendo para Ele, em todas as áreas. A oração é uma área de muito interesse do Senhor para as nossas vidas. E esse problema no conceito de serviço, o problema que nós temos não só na Igreja Bíblica Boa Vista, mas desde os tempos antigos, Maria e Marta. A história mais comum, né? Quantas vezes ouvimos essa história? Pessoas que têm dificuldade em entender que servir tem a ver com se consagrar. E esse tipo de serviço nada mais é do que um resultado da nossa consagração. A gente está tão consagrado ao Senhor que daí sim, por consequência, como resultado, eu vou querer fazer alguma coisa. Por osmose, né? Vou querer fazer alguma coisa. Eu tô tão cheio. Vai ser inevitável. Eu preciso derramar. Né? Mas essa é a ideia. Em primeiro lugar, um lar consagrado adora o Deus verdadeiro. Amém, meus queridos? Vamos lá para o segundo, então. Que um lar consagrado serve uns aos outros. Serve uns aos outros. Uma das grandes evidências realmente de um lar consagrado é quando os seus moradores, os moradores da sua casa, praticam altruísmo. Quando eles entendem que estão ali para servir uns aos outros, não para ser servido. Não buscando os seus próprios interesses egoístas, onde eu estou bem dentro de casa, não interessa o restante. Sendo que a palavra do Senhor nos desafia a todo momento. O próprio Cristo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, assim, o próprio exemplo de Cristo, aquele, como nós estamos vendo na série de mensagens, Quarentena no Monte, ou até mesmo antes, né, naquela série de discípulos, se eu não me engano, isso, que é chamado para lavar os pés, isso, que Jesus fez, aqueles pés todos sujos, né? Mas Ele quis dar um exemplo muito maior do que deixar um pé limpo. Ele quis dar um exemplo de servidão. É verdade, o Deus Santo nos deu o exemplo de que a nossa tarefa é entender que nós estamos em débito com Ele, e Ele cobra esse débito da gente a partir da seguinte ideia: vocês têm um débito com o seu próximo, então vivam para Ele. E é interessante, cada conceito na Escritura nos aponta para isso. O texto de Efésios 2 fala que o propósito do trabalho é que trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir o necessitado. Então o propósito, óbvio, é para a glória de Deus. Mas Deus não precisa do nosso trabalho, Deus não precisa da nossa boa ação. Então Ele objetivamente faça o seu próximo. E dentro da nossa casa é o primeiro lugar. Senão é incoerente. Dentro do nosso lar é o primeiro lugar do servir uns aos outros. É o primeiro lugar de colocar o interesse dos outros acima dos nossos. É o que diz lá em Filipenses 2:4, que diz: cada um
não cuide somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E o texto continua, considerando os outros superiores a si mesmo. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta, e essa pergunta que deve incomodar o nosso coração. Quando muitas vezes afirmamos que temos lares consagrados, essa é uma das maiores evidências. Nós estamos servindo, ou nós estamos buscando o interesse do outro? Qual foi a última vez que você perguntou para os membros da sua família aí, você está precisando de alguma coisa? Você está bem? Eu tenho interesse real na sua vida, em saber se você está bem. O que nós vemos muitas vezes hoje, mesmo em quarentena, que estamos forçados a conviver o maior período de tempo com os nossos familiares, é muitas vezes estarmos na presença deles, mas sem nos interessarmos por pela eles. Vida deles. De maneira prática, tantas vezes, você que é homem, a gente que é homem, não somente perguntar, mas de maneira proativa fazer. Pela nossa esposa, sim, pela nossa família. Bom, eu não tenho filhos ainda, mas eu creio também que pelos filhos é importante você ter uma atitude proativa de servir a sua família, ao invés de você se assentar no meio do trono da sua sala e ser servido pelas pessoas, você tomar uma atitude. É impressionante, se isso é uma evidência de uma família consagrada, nós precisamos, homens, fazer essa pergunta. O que eu fiz, a última coisa que eu fiz para minha esposa, de maneira que eu servi a ela, sim, tirando um peso que, sim, propriamente estava sobre as costas dela? Isso é uma pergunta e nós precisamos responder para Deus, né? Sem desculpas. E sem desculpas, né? E esposas e filhos servindo aos seus pais. Hoje nós vemos também que nesse trono, pastor Tiago, em muitos lares está o filho, ali colocando regra em todas as coisas, e ele está naquele troninho, no centro da casa dele, querendo ser servido pelo pai, pela mãe, pelos irmãos. E, queridos, uma evidência muito palpável de um lar consagrado é quando tem pessoas ali interessadas uma nas outras em servir, em abençoar. Como nós falamos, o modelo maior vem de Jesus Cristo, vem do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Olha o que Gálatas 5, 13 e 15 nos desafia. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Eita! Ao contrário, o oposto disso, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. É muito sério. Muito sério. É muito sério. Muitas vezes nós temos lares que estão sendo derrotados e destruídos pelas próprias pessoas. A gente está tão preocupado tantas vezes com conceitos de famílias, de fora para dentro, né? A gente faz uma guerra tão grande tantas vezes às questões de sexualidade. Isso são questões que a gente entende que são problemáticas, mas esse ponto, que é um ponto tão profundo, tantas vezes dentro das nossas comunidades locais, é um ponto de tanta deficiência. Isso é tão constrangedor. Esse texto de Gálatas, ele é muito constrangedor. Porque o conceito de família, ele não está baseado em elementos estéticos, ele está baseado em consagração, em separação, em transformação, e aqui na evidência de que esta família vive para servir um ao outro. E isso é muito complexo. Isso faz o conceito de família tomar outra guinada, ter uma profundidade muito maior do que é apresentado pela mídia, inclusive uma mídia de alguma forma que tem um parâmetro moralista. E a gente se esquece que essencialmente as evidências elas aparecem no dia a dia, internamente, se esta é uma família como Deus planejou a família. E pensando como Deus planejou,
amar e servir não é uma opção. Eita. É um mandamento. É um mandamento do Senhor. Muitas vezes nós achamos que amar e servir ao próximo, e começando da nossa casa, é uma opção, queridos. Não, toda lei se resume a um só mandamento. Por isso que ele fala, não usem da liberdade Sim. para dar ocasião. Sim. Você acha que você tem liberdade como opção? Óbvio que não, não é opção. Opção, né? Porque toda lei se resume, né? Ame o seu próximo como a si mesmo, né? Ame o seu próximo como a si mesmo, ou seja, não é uma opção, é um mandamento. Em último lugar, uma das grandes evidências também de um lar consagrado é que um lar consagrado abençoa outras famílias. Um lar consagrado abençoa outras famílias. Então a palavrinha aí, abençoa e famílias, né? Abençoa outras famílias. Essa é uma das de outras, dentro para de fora. dentro para fora. Os 3 Lembra pontos, né? que começa numa consagração pessoal do nosso coração e isso atingindo todo o nosso lar. Essa consagração vai nos mover a servir uns aos outros, e aqueles que estão mais próximos, e cheios de Deus, transbordantes de Deus. Nós não podemos parar por aí. Nós não podemos entender que os nossos lares consagrados, vivam só para eles. Isso não deve existir. Isso não deve existir. Nós precisamos entender que famílias abençoadas abençoam outras famílias. Amém. Né? Abençoa outras famílias. É entender que somos abençoados para abençoar. Não somos abençoados para deixarmos os nossos celeiros abarrotados. Somos abençoados, como você até mesmo mencionou em Efésios. Nós temos o nosso trabalho com o objetivo, com o propósito de termos condições de abençoar outras pessoas, né? Eu acho muito interessante, não tem como não recorrermos de vários textos da palavra do Senhor, a Tiago 2, 14 a 17, que diz: de que adianta, meus irmãos, está falando para crente aqui, que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, aqui está dizendo do alimento de cada dia, necessidades básicas, e um de vocês disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, O famoso Deus te abençoe. Deus te abençoe, vá em paz em nome de Jesus, estou orando por você. De que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Sem prejuízo do texto, a gente poderia substituir a palavra fé pelo seguinte: se você diz que adora a Deus, o Deus verdadeiro, está dizendo que você adora o que você disse, está falando com irmãos. Se você diz que adora o Deus verdadeiro, Sim. mas isso não se reflete em obras, a sua fé, meu irmão, não pode salvá-lo. Não pode salvá-lo. Tem um lema da Reforma que é o seguinte, da Reforma Protestante, que diz: não por obras, mas também não sem elas. Isso. Não por obras, nós não somos salvos pelas obras, mas também não sem elas. Nós não podemos nos esquecer que isso é evidência. Não podemos chegar ou andar com as mãos vazias, irmãos, sem fazermos alguma coisa. Somos chamados realmente para abençoarmos vidas, e Deus está nos dando a oportunidade nesses dias para isso. A oportunidade nesses dias para isso, de abençoarmos outras pessoas, como da mesma forma que estamos sendo abençoadas, porque muitas vezes, ou talvez na maioria delas, para não dizer em todas, Deus está me abençoando por meio de alguém. Então eu sou abençoado porque Deus usa pessoas para me abençoar. Talvez no meu trabalho, me dando uma oportunidade de emprego,
as coisas não caem do céu, né? Com o trabalho, com o suor, mas pessoas dando oportunidades para isso. E muitas vezes nós simplesmente queremos abarrotar os nossos celeiros, encher a nossa casa de coisas e nós passarmos tranquilo essa quarentena, pastor Tiago, porque nós abrimos a geladeira, porque nós abrimos o nosso armário. Então fala, não, minha semana está garantida, meu mês está garantido, as coisas estão tranquilas. Mas será que para todos? E será que Deus não está chamando as nossas famílias hoje, os nossos lares hoje, para mostrarmos do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia? O próprio Senhor Jesus falou, olha, vocês me deram de comer, vocês me deram de beber. Sabe quando vocês fizeram isso? Até mesmo os discípulos perguntaram, quando, Senhor? Quando vocês alimentaram os necessitados. Quando vocês alimentaram os necessitados. Nós não podemos ficar com os nossos olhos vendados, não por outra pessoa, por nós mesmos, sem sequer se preocupar, além do próximo da nossa casa, além da nossa casa. Acredito que isso é uma das grandes evidências de um lar que é consagrado ao Senhor. É um lar que se incomoda, em estar bem, sem se preocupar, ou em se preocupar com aqueles talvez que não estejam tão bem assim. Um lar que senta para comer ao redor da mesa, agradece ao Senhor, não com peso, mas agradece ao Senhor, mas que lá no fundo do seu coração fala assim, beleza, nós temos o alimento hoje, mas eu acho que tem pessoas que não têm. O que nós podemos fazer? É um lar que se indigna com a miséria e com a desigualdade, né? Que não tolera isso. O livro de Tiago, ele vai continuar falando sobre isso e Tiago, ele vai pesar de maneira muito forte nessa área e dos nossos recursos. Pessoas que amam a Deus são pessoas que se indignam contra lugares de miséria, que não suportam essa realidade, que entendem que isso não é possível de ser tolerado, né? Isso é uma santa indignação, uma santa ira, se a gente pode dizer dessa maneira, porque não é possível no lugar onde nós vivemos nós tolerarmos isso como se essas coisas fossem a vontade de Deus, como se nós resumíssemos toda a nossa comunidade de fé a experiências místicas de um culto, sim, ou de uma liturgia. E algo que nós temos que fazer, talvez é uma atitude prática, ao modelo de Jesus, modelo do próprio Cristo, nós não esperarmos a necessidade aparecer, ou as pessoas virem até nós e falar, por favor, eu estou precisando de alguma coisa. O que eu acho incrível em Jesus é que Ele é de encontro ao necessitado sempre. E talvez uma coisa prática que podemos fazer, pastor Fernando, eu acho que você vai concordar com isso, é você que está assistindo a perguntar no ambiente da sua célula, sim, do seu grupo de célula, que você tem mais proximidade, sim, para as pessoas que estão neste grupo individualmente, se elas têm passado alguma necessidade. Sim. E aí, se você não tiver algum recurso para ajudar, traz para a igreja. Sim. Nós queremos, como igreja, como liderança, acudir os necessitados do nosso contexto, mas muitas vezes nos escapa por essa dificuldade de acessar todas as pessoas. Mas você que tem contato com a sua célula, você poderia fazer isso. Sim. E nós não estamos, irmãos, cada culto, e no final dessa célula, que já está quase terminando, nós vamos... já aproveito e falo, adianto até o que nós íamos falar ao final, da questão dos alimentos, então continuem trazendo. Irmãos, a nossa igreja não quer fazer graça com isso. A nossa igreja, nós não queremos aparecer com isso. Nós não queremos mostrar, olha, estamos arrecadando tantas cestas básicas e mostrar para todo mundo. Não, queridos, nós estamos preocupados com aqueles que não têm o que comer, com aqueles que as coisas já acabaram ou estão acabando na sua despensa, no seu armário. Quando que diminuiu a sua renda, que perdeu o seu emprego. Então, assim, nós fazemos um apelo mesmo, vamos abençoar a vida de pessoas. Muitos dos nossos irmãos, muitas vezes estão precisando, de repente, de um remédio,
alguma coisa, nós podemos fazer e temos condições de fazer. Então, uma grande evidência para nós encerrarmos é justamente isso, né? Termos famílias abençoando outras famílias. Então, para relembrarmos, um lar consagrado adora o Deus verdadeiro, um lar consagrado serve uns aos outros e um lar consagrado abençoa outras famílias. Né? Eu quero encerrar com o próprio verso que nós não lemos aqui, que é 1 João 3, 17, 18. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, todo carinho, né? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca. Como é muito ligado ao próprio Tiago diz, né? O próprio livro de Tiago diz, né? Vai em paz, Deus abençoe, eu tenho fé em Deus. Não amemos apenas de palavra nem de boca, mas de ação e em verdade. E em verdade. Queridos, pensando no que nós falamos hoje, você pode afirmar que tem um lar verdadeiramente consagrado a Deus? Eu creio que é um momento agora de você sondar o seu coração, pedir ao Senhor agora que traga a sua mente mesmo, e isso não é tão difícil, né? Não é tão difícil. Em quais áreas que nós, né, que você, como parte desse lar, está falhando e pode melhorar, né? E pode melhorar. Talvez está faltando aí a adoração ao Deus verdadeiro, estamos substituindo por outras coisas. Talvez está faltando aí o servir uns aos outros dentro de casa. Talvez está faltando aí o abençoar outras famílias. Eu não sei, mas o Senhor sabe, e o Senhor é aquele que sonda os corações. Amém? Vamos ter uma oração, pastor Tiago? Senhor Jesus Cristo, obrigado pela Tua palavra. É ela, Senhor, que nos direciona, e ela, Senhor, que nos mostra, nos revela se realmente estamos vivendo como pessoas separadas, vivendo totalmente consagrados a Ti. Senhor, muitas vezes, e eu falo isso pela minha própria vida, Pai, muitas vezes nós substituímos a adoração ao Senhor, ao Deus verdadeiro, por tantas outras coisas, que no final de tudo vai revelar uma adoração a nós mesmos. Nos perdoe, Senhor. Mude o nosso olhar, o nosso foco, a nossa motivação. Transforma as nossas vidas, Deus, para que possamos, a partir de nós, termos lares que adoram o Senhor, o verdadeiro Senhor, em espírito e em verdade. Senhor, muitas vezes eu sou tão egoísta na minha casa, muitas vezes eu quero tanto ser servido pelas pessoas, que esqueço que o principal papel como cristão, a modelo de Jesus, é servir uns aos outros. Me ajude a ter esse olhar, ó Pai amado. Me ajude, Senhor, a ter atitudes práticas de servir uns aos outros, a começar da minha casa. E a partir, Senhor, disso, nos ajude, ó Deus, a abençoarmos outras vidas, outras famílias, Senhor, que com certeza estão passando por dificuldades, por necessidades. Nos ajude, Senhor Jesus Cristo. Nos ajude a termos lares consagrados ao Senhor e que possamos mostrar e demonstrar, partindo do nosso próprio coração, transformado pelo Senhor, que possamos demonstrar evidências claras que o nosso lar realmente é consagrado a Ti. Amém. Nos ajude, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, pelo confronto da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Amém, pastor? Amém. Queridos, estamos encerrando mais uma célula e vamos continuar orando, né? Vamos continuar orando. Tem o seu momento agora de comunhão aí, um momento
juntos aí em família, mas vamos continuar orando por essa situação, né, que acomete o mundo. Vamos continuar orando pela saúde das pessoas, dos nossos irmãos. Os avisos continuam os mesmos, né? A gente não tem ainda uma data definida do retorno dos nossos cultos presenciais, mas vamos trabalhando para o Senhor, vamos adorando, vamos servindo, vamos cultuando da forma que estamos fazendo. Funcionamento da secretaria normalmente, né? A contribuição, como eu falei, no próprio estudo continua, contribuição dos alimentos, né? E aqueles também que porventura quiser fazer também a sua contribuição, no caso seus dízimos, ofertas, os irmãos já sabem, fiquem bem à vontade com isso. Lembrando que, né, nós temos aí toda terça-feira nós temos aí o culto da Juventude Renove, nós temos as nossas células como estamos tendo hoje, todas as quintas, a corda, a criançada na IBD, está sendo muito legal, muita criançada mandando fotos dos desafios e aprendendo da palavra, e o nosso culto. Lembrando que estamos no mês da família, então vamos interagir, né, em jejum e oração, leia os devocionais, seja edificado pelo Senhor diariamente, para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Amém, pastor Tiago? Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.